Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos adentrar em um relato. Antes disso começar, antes da história ser contada, eu vou deixar bem claro que não é sobre se vocês concordam ou discordam que algo assim possa acontecer. Cada um tem sua opinião. Eu estou aqui contando um relato, ou seja, alguém viveu isso, né? Então, se você acha que não é bem assim, eu entendo. Porém, as coisas são como são e vamos dizer os fatos, não é? Tenho muitos relatos para contar, porque seguidores me mandam, meus clientes da mesa de jogo me contam. Só que esse aqui em especial é muito importante, porque foi de uma amiga minha, certo? Ela já não mora mais em São Paulo, mas é sobre a mãe dela. E por isso está aí no título do vídeo, né? O castigo fatal de Yansan. Fatal, vocês já sabem por quê. Ela sempre falou muito da mãe dela, né? Com muita saudade. Eu convivi com ela quando eu comecei na espiritualidade. Era minha amiga ali do bairro. E ali, depois de um tempo, ela foi me contando o que de fato aconteceu com a mãe dela. Porque se dizia que a mãe dela morreu de câncer. Porque no diagnóstico do IML, né? Quando foi o corpo pro IML, era câncer que estava lá, tudo. Só que na realidade, ela morreu, vamos dizer que por uma causa espiritual. Então, vamos entender do que é que se trata. Eu vou chamar essa minha amiga de Maria, não é o nome dela, né? Mas é para preservar a identidade, né? Uma das coisas que ela sempre contava era que a mãe dela fazia carinho no rosto dela, né? Com a ponta dos dedos. Então ela passava assim no rosto para marcar presença. Então quando a mãe saía para trabalhar logo cedo, né? De manhãzinha, ela fazia esse carinho no rosto dela e da irmã dela. E principalmente quando estavam no terreiro. A mãe dela era filha de Yansan e trabalhou no candomblé durante muitos anos. Também teve uma grande passagem pela Umbanda. E ela trabalhava muito com Yansan, por mais que houvessem entidades e tudo mais, a força dela era com o orixá Yansan. Então, durante mais de 30 anos, ela foi do terreiro, tá? Lá vai entrar no terreiro a mãe dela. Lá pelos seus 20 anos de idade, quando tá beirando os 50 anos, ela sai. Por que ela sai? Porque veio o diagnóstico de câncer. E ela ficou desacreditada do espiritual. O que foi um erro. Porque ser do espiritual não significa você se tornar invulnerável. Você é do espiritual, mas ainda é gente. E Yansan com certeza iria ajudá-la a superar esse mal. Mas não foi o que ela quis fazer. Ela achou melhor abandonar tudo e ir para a igreja evangélica. Gente, esse relato de uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Essa senhora morreu quando minha amiga era criança e minha amiga já é uma senhora de seus quase 50 anos também, né? Então faz muito tempo. E o que acontece? Quando ela vai, né, pro terreiro, ela vai muito porque uma amiga dela que era crente, né, era evangélica, ficava dizendo para ela frases racistas, porque essa minha amiga é negra e a mãe dela também era. Dizia para ela que já não basta ser preta, ser macumbeira também era complicado. E dizia isso o tempo todo. Naquela época, esse tipo de coisa podia ser falado e causava um impacto muito maior do que se imagina. Ela, a mãe da Maria, de fato se sentia culpada. Ela começou a achar mesmo que ela ia para o inferno e que ela estava com câncer porque, além de ser preta, era macumbeira, o que era uma combinação ruim, segundo o que se dizia na época. Então ela vai para a igreja evangélica, uma igreja evangélica, vocês devem conhecer, se chama Deus e Amor. Hoje em dia ela perdeu muito público, mas na época ela era muito forte, né? E aí eu acredito que pegou ela bem no início, né? Porque é uma igreja que não tem 100 anos. Então deve ter pego aquele momento em que a igreja estava fervorosa e tudo mais, né? É uma igreja de usos e costumes, ou seja, as pessoas não podem assistir televisão, não podem usar perfumes, não podem fazer nada. Tudo é pecado, não podem ouvir músicas, tem que usar saia até o pé, esse tipo de coisa, né? Quando
essa mulher, né, a mãe da Maria, vai para a igreja e Yansan começa a se comunicar com ela. Mesmo quando estava lá na igreja evangélica, com os crentes orando, Yansan se manifestava nela. Erguia a mão, né, como era o gesto da Umbanda antiga, né, erguia a mão e girava com a mão para cima. E ela começou a ficar, a mãe da Maria começou a ficar muito nervosa. E a Maria contava, né, tem um dia que a mãe chega em casa muito nervosa e pega todas as imagens de Santa Bárbara que tinha. Era uma época de muito sincretismo, né, gente? Ela não tinha nenhuma imagem africana. As imagens eram sincréticas. Ela pega todas, ela tinha várias, ela quebra todas e joga no lixo. Em seguida vai até o terreiro que ela frequentava e briga com o pai de santo, faz uma cena e larga a religião dessa forma pesada. Seria direito dela largar a religião, ela não é obrigada a nada. Não era, né, obrigada a nada. Mas deu para ver que ela não estava normal. Foi uma coisa muito espetaculosa, entende? Gritos e quebrando e não sei o que, escândalo e ameaçando o próprio pai de santo, que foi um homem que ajudou muito, inclusive financeiramente no decorrer da vida, mas acusando ele de ser o porta-voz do diabo, esse tipo de coisa. E entendam, ela estava doente, muito doente. Então a gente tem que relevar. No auge de um desespero, as pessoas fazem coisas complicadas. Mas Yansan continuava se comunicando com ela. Ainda assim, ela sempre ignorava, ou então ela mesma pedia ajuda para os irmãos da igreja para expulsarem Yansan dela. E foi feito orações na casa dela, e um exorcismo mesmo, uma coisa assim lastimável. Porque vocês sabem que respeito é uma coisa que quando se quebra, se perde de vez. A doença só piorava. Mesmo com o costume mudado. Por quê? Porque essa mulher, ela era uma mulher alegre na vida dela. Ela ia para o terreiro, ela fazia as obrigações dela, ela cultuava Yansan, ela era filha de Yansan e Oxóssi, né? Mas era Yansan que era o foco dela. E depois ela ia para o trabalho, ela era empregada doméstica numa época muito difícil, mas conseguia se sustentar. E depois ela ia para onde? Ela ia festejar, ela era feliz. Ia para o bar, gostava de beber cerveja, era uma pessoa feliz. Mudou tudo. Agora era pesado o ambiente da casa dela. Ela perdeu as roupas coloridas e a maquiagem que ela tanto gostava. Ela simplesmente passou a usar o cabelo numa trança, né? Uma trança única, a saia até o pé, uma camisa de botão, e é como se ela tivesse envelhecido 20 anos. Entende? Aí acontece uma situação. Yansan continuava vindo, porque Yansan nunca fez nada sem prévio aviso. Ela insistiu muito, porque essa história que eu tô contando não foi de uma semana para outra. E isso aí foi alguns anos até, né? Tem um momento em que essa minha amiga Maria, ela era criança. Ela acorda de manhã e a mãe dela tá se arrumando, dizendo que era dia de tomar uma decisão. E ela pergunta o quê? E a mãe dela diz, não, você e sua irmã ficam em casa, que tá muito frio, era muito cedo, né? 5 e pouco da manhã. Eu vou mudar a minha vida. E saiu de casa com algumas roupas e tudo, vestindo uma calça por debaixo da saia e tudo. A Maria achou estranho, mas a mãe estava esquisita há muito tempo e foi. Ela foi até o portão e viu a mãe entrando numa Kombi. A Kombi estava cheio de crentes e foram embora. Depois foi descoberto que eles foram para Mairiporã. O que acontece é o seguinte. Houve situações entre essa médium e Yansan que nós não sabemos dizer. Depois, através do espiritual, o espiritual falou. Elas conversaram, a médium e Yansan. Elas tiveram diálogo. Como? Eu não sei. Mas Yansan e ela trocaram palavras, elas tentaram se entender e não se entenderam. Eu não sei dizer o porquê que a coisa acabou tão mal. Mas neste dia, quando
ela entrou na água, foram para Mairiporã, aqui na região aqui onde eu moro. Mairiporã é uma cidade aqui perto que tem muitos lagos, riachos, cachoeiras. É muito comum que os evangélicos vão lá para fazer batismos e os macumbeiros vão lá para entregar oferenda para Oxum, né? Então tem de tudo lá. Mas estavam num lago pequeno, e vários evangélicos lá se batizando nas águas. Ela se vestiu de branco, né, uma roupa branca, com a calça por baixo pelo pudor, né? E ela entrou na água. Quando ela entrou na água e a água bateu na cintura e o pastor se aproximou dela, ele não conseguiu nem pôr a mão nela, porque ela colocou as mãos na cintura. E Yansan deu um grito tão alto, mas tão alto, que todos os crentes ali correram. Ela incorporou com Yansan ali. Isso seria dito depois, até pelo Pai de Santo e as entidades do Pai de Santo que contaram. Porque essa minha amiga Maria, ela foi comprar pão na padaria, 9 horas da manhã. Era um dia de sábado, né? Foi comprar pão na padaria, 9 horas da manhã, e quando sai da padaria, ela vê a mãe dela andando pela rua e deixando um rastro de sangue, pegadas de sangue. Porque a mãe dela veio a pé de Mairiporã até São Paulo. É uma cidade próxima, mas de carro é difícil de chegar. É no meio do mato, sabe? Estradas. É muito complicado, gente. Ela veio andando pelo asfalto quente, descalça, incorporada, e Yansan na cabeça dela. E a Maria era criança, mas seguiu a mãe e perguntou. E quando se aproximou da mãe, a mãe olhou para ela, mas os olhos estavam brancos, né, revirados. E ela sabia que era Yansan. Então ela começou, que ela nunca teve medo de Yansan, a Maria. Ela começou a perguntar para Yansan para onde ela estava indo e tudo. E Yansan só fez assim para ela e continuou andando. Mas a Maria entendeu que estava indo rumo ao terreiro. E Yansan foi até lá. A Maria ficou assim, ela conta essa história, e até hoje ela é uma mulher feita, uma mulher crescida, né? Uma senhora quase, mas ela treme o corpo todo quando ela conta. Entende? De tão pesado que foi o que veio em seguida. O pai de santo dela era um senhor que nós vamos chamar de Francisco. Ele era filho de Oxalá, senhor muito calmo. Ele acordou, né? Estava lá limpando a casa dele. Ele era como eu sou. Tem muita gente que ele atende, mas ele... Não sei se ele é vivo ainda até hoje. Eu nunca soube da morte dele. Creio que seja. Se bem que ele já era muito velho naquela época, né? Só se for por um milagre. Mas ele acordou cedo e estava lá sozinho na casa dele. Eu disse como eu, porque atende muita gente, mas adora ficar sozinho quando pode. Aí apertaram a campainha. Claro que não foi Yansan. A Maria seguiu junto, e quando Yansan ficou na frente do barracão, ela apertou a campainha para facilitar, e o pai de santo abriu o portão e olhou para aquela mulher ali e a criança do lado, e na hora ele sabia que era Yansan. E ele perguntou, né, se Yansan tinha vindo e da onde tinha vindo, porque ela estava com as roupas meio molhadas, sujas, os pés sangrando, a médium, né? E aí vai se descobrir depois que veio de Mairiporã. Mas o que acontece é, Yansan entrou no barracão. E quando ela entra no barracão, né, no terreiro, que ali era uma casa de um bandomblé, né? Candomblé com umbanda, que também tem o seu axé, viu, gente? Também tem o seu axé. Ela vai pro meio do salão, era um salão grande, e fica em pé e faz sinal pro pai de santo se aproximar. Era ali de uma tradição onde o orixá não costumava falar muito. Tá? Ainda hoje, alguns terreiros seguem isso. O orixá incorpora e não se comunica com palavras, só se for muito necessário. Mas era muito necessário. O pai de santo vai se aproximar, ele coloca o ouvido dele bem perto da boca da médium, da mãe da Maria, que estava incorporada com Yansan, e os lábios se movem e falam com ele. E quando ele se afasta e olha para ela, ele está pálido, ele está branco. Porque Yansan pediu para ele permissão para morrer ali. Não ela própria, a médium. Ele olhou para Yansan e ele sabia que era Yansan de verdade. Gente, quem conhece o espiritual sabe, não tinha a possibilidade de ser um fingimento. E ele, por um segundo, ele cogitou dizer não, porque um terreiro não é lugar de morte.
Mas se ele falasse não, ele iria expulsar Yansan daquela casa, e foi ele que trouxe Yansan na vida daquela mulher. E Yansan confiava nele. Então o que ele faz é entrar para a casa dele, para os quartos ali, pegar uma esteira de palha, trazer e forrar no chão. Yansan começou a andar pelo barracão. E ali ele foi atrás dela e, de uma maneira muito complicada, ela pediu que ele cantasse. E ele sabia cantigas de Umbanda, em português, e cantigas de Candomblé, em Yorubá. Ele foi cantando uma e outra, só a voz dele. A voz dele fazia eco, porque o salão estava vazio. E Yansan começou a dançar na frente dele, né? Ele ia andando na frente dela como se ele andasse de costas, né? Assim, e ela vinha na frente dele dançando. E ela sorria para ele, mas ele não sorria. A Maria diz que, às vezes, não dava para entender o que ele cantava, porque ele chorava muito. Porque, gente, quando você se depara com um espiritual verdadeiro, é uma coisa complicada. Ele não chorava de emoção, de tristeza. Não havia o que se fazer. E Yansan tinha tomado a decisão dela. Ela dançou muito. Então, ela chegou perto daquela esteira e deu mais uma vez o grito dela, né? E ali, ela se deita na esteira. E ele, já entendendo o que é, vai cobrir o corpo com um pano branco. Ela deu um suspiro profundo e não levantou mais. A Maria estava ali vendo aquilo tudo. O pai de santo não tinha o que fazer com aquela menina, ele não podia pôr ela para fora, não tinha o que fazer. E aí ela vai se aproximar da mãe, e porque era comum, né? Tem uma coisa que se faz até hoje, aqui na minha casa eu faço, por exemplo, se uma pessoa incorpora um orixá, uma coisa assim, a gente vai cobrir com um pano branco, comunicando ao orixá que ele deve partir, pedindo com o respeito que ele vai partir, e dizemos orixá unló. Unló significa ir embora. Só que o sacerdote não disse nada. O pai de santo não disse nada. E nem retirou. A gente coloca o pano branco em cima da pessoa, a gente diz orixá unló, e sacode esse pano e retira. O orixá foi embora. Ele baixou o pano em cima dela e não tirou e não disse nada. E a Maria foi lá. O pai de santo estava ali, ele viu a Maria mexendo na mãe, que estava ali, sem vida. Mas porque o pai de santo também, gente, isso não é uma coisa que acontece todo dia, né? Ele fez a parte dele, mas ele não sabia mais o que fazer. E a Maria, quando percebe que a mãe morreu, nossa, mas ela entra em desespero, porque ela toca na mãe, a mãe está gelada. E era uma coisa muito doida, porque a mãe, segundos antes, estava dançando fervorosamente no meio do salão. E agora estava sem vida. Nesse meio tempo começa um estardalhaço no portão do terreiro, porque os crentes vieram atrás dela. E o pai de santo vai lá fora e afirma para eles que ela morreu. E os crentes começam a dizer que vão levar o corpo. Eles que vão levar o corpo. Sabe Deus para quê? Se queriam levar para o IML, depois velar esse corpo na igreja deles. E aí acontece uma coisa muito doida. Esse pai de santo era pacato, calmo, filho de Oxalá. Mas do lado da porta tinha um assentamento de Ogum, com o famoso facão de Ogum, soldado no assentamento. Quando ele bota a mão naquele facão, o facão soltou na mão dele. E ele foi para cima do povo com o facão, e se o povo não corresse, ele tinha mandado um monte de gente para o outro mundo. Os crentes são muito valentes, até certo ponto, né? Eles foram embora correndo e não voltaram mais. O pai de santo ali vai fazer o procedimento. Ele vai ligar para a polícia vai vir, vai constatar que foi morte natural, ela tinha os ferimentos nos pés e tudo, mas não tinha nada a ver com o coração parar de bater e tudo. Ela vai pro IML, uma irmã dela, que era do axé, reconhece o corpo dela, e o pai de santo vai buscar ela no IML, o corpo, para fazer o velório no terreiro. Entende? Vai ser feito todos os rituais fúnebres que tem que ser feitos, né? Mas toda essa história marcou muito toda a vida dessa minha amiga, esse pai de santo que nunca mais foi o mesmo. Ele perdeu um pouco do brilho dele depois disso, né? Teve muito axé, e eu acredito que teve até o fim da vida, se é que ele morreu. Mas isso foi muito pesado. Quando essa minha amiga conta, ela treme muito, ela já não chora mais, ela treme muito. E ela conta os detalhes,
né? Do grito de Yansan, e que de vez em quando tem isso, dela ouvir o grito de Yansan dentro de casa quando ela pensa na mãe dela. E o que mais dói nela foi o seguinte: antes da mãe morrer, enquanto a mãe dançava freneticamente, Yansan, que estava incorporada na mãe, parou perto dela, se abaixou, porque ela era muito pequena, né? E fez o carinho no rosto dela com os dedos assim, né? Como uma despedida. Se deitou e foi embora. Aonde essa alma foi? Aonde está a alma dessa mulher que Yansan levou embora com as próprias mãos? Não sabemos dizer. O que sabemos dizer foi o que aconteceu aqui, nesse mundo. O que aconteceu no outro, os orixás que sabem, né? Contei essa história porque é uma história que sempre me tocou muito, e porque quando eu ouvi isso da minha amiga, que ela me relatou mais de uma vez, que é muito importante para ela, acho que é o fato mais importante que ela tem na vida. Essa história, ela traz uma questão da gente pensar: é possível que um orixá que é cheio de amor faça isso? Tome as rédeas da situação a esse ponto? Eu não sei se é ou se não é, porque eu não estava lá para ver. Mas a minha amiga, ela conta com tanta veracidade que eu já não tenho mais a questão de duvidar dela. E uma coisa que eu não duvido é de Yansan, né? É de Yansan. Então aqui fica o eparrei para a mãe Yansan, para a força que ela tem, e um pedido para que ela nunca se vire contra nós, que ela sempre seja nossa amiga. E agora comentem aqui, por favor, o que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham de uma vida que termina nas mãos de um orixá? Eu quero saber a opinião de vocês. E logo mais eu volto com mais um vídeo, mais um assunto do espiritual para a gente debater.